Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. A nossa meditação diária na Palavra de Deus, o nosso momento de oração, um momento devocional, um momento de nos aproximarmos do Pai. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Estamos na nossa jornada de leitura bíblica, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Agora, passando pelo livro de Deuteronômio, já lemos 12 capítulos e hoje lemos esses aqui, 13, 14, 15 e 16. Nesse contexto, o tema que eu separei para a gente refletir hoje é propostas indecentes. Dentre todas as exortações que Moisés fez a Israel, ali na fronteira de Canaã, junto ao Rio Jordão, como nós vimos, uma delas ganha notoriedade. Por quê? Por causa da sua relevância, para os dias de hoje. Um assunto muito atual. E eu estou falando, queridos, do perigo do engano. No caso de Israel, nessa exortação que o Senhor faz ali, de onde poderiam surgir fontes de engano no meio do povo? 3 fontes básicas. A primeira, e a pior de todas eu diria, os falsos profetas. Deus adverte a eles sobre falsos profetas. Olha o que o Senhor diz. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Então o engano aqui, poderiam vir de falsos profetas, e observe que os sinais que eles fariam aqui, os prodígios, iam acontecer. O que de certa forma endossaria ele como sendo um verdadeiro profeta do Senhor. No entanto, o ensino dele era o contrário. Por quê? Ele é chamados para adorar a outros deuses. Então, a primeira fonte. A segunda fonte é essa aqui, o círculo familiar. E Deus cita literalmente, toda a família, o entorno da pessoa. Olha o que ele diz. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigado, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um lado ou do outro lado da terra, não se deixe convencer, nem o ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Então, além de vir de uma liderança que teria pseudos credenciais ali do seu ministério, poderia vir dos círculos mais íntimos de amizade também, essa fonte de engano. E a terceira, da sociedade israelita. Ele fala assim, se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram seus habitantes dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Aqui é bem radical a coisa. Então percebe, poderia vir engano também da sociedade, de uma cidade ali no entorno ou dentro das cidades. Então 3 fontes de engano possíveis no meio do povo de Israel. E como a gente aplica isso nos dias de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Israel, eles deveriam ter um espírito de vigilância, de discernimento, para não serem enganados pelas propostas indecentes que poderiam surgir, como nós vimos, de falsos profetas, do círculo íntimo que eles viviam, ou até da sociedade ao seu redor. E nos dias de hoje, como é que o engano procede? Da mesma forma, queridos. Nós estamos vivendo tempos onde
nós temos a proliferação de falsos profetas, falsos mestres. Isso foi alertado por Jesus Cristo, isso foi alertado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por Judas, pelo apóstolo João. Todos eles, nas suas epístolas, nos seus escritos, falam de tempos difíceis, quanto mais se aproximasse a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós temos visto o engano sendo ensinado, sendo pregado em lugares onde deveria ser ensinada a verdade. Evidentemente não estou falando da internet. A internet é uma terra de ninguém. Mas igrejas não. Seminários teológicos não. Nesses lugares a verdade deveria ser anunciada e pregada e defendida. E às vezes não é isso que nós vemos acontecer em boa parte das igrejas dos dias de hoje. A pressão dos amigos íntimos. Nós somos pressionados hoje por familiares, pelas amizades, e muitos têm sucumbido diante dessa pressão e até às vezes perdido a própria fé, colocam em risco a fé, colocam em risco ministérios que seriam tão profícuos na presença de Deus. Nós temos que tomar cuidado porque eles estão muito próximos de nós, com aquilo que eles nos propõem em alguns instantes. Eles estão nos levando para perto de Deus ou eles estão nos levando para longe do Senhor? Se estão levando para longe de Deus, queridos, apesar de ser família, nós temos que tomar muito cuidado e com sabedoria, se afastar da situação. Nós estamos aqui para influenciá-los e não para ser influenciados por eles. Essa é a verdade. A luz da terra, o sal da terra, e a luz do mundo somos nós. E finalmente, nós vivemos numa sociedade aliançada com as trevas. O apóstolo João fala que o mundo jaz no maligno. Nós temos visto dia após dia crescerem os ataques aos valores cristãos, aos valores que têm sustentado não só a igreja de Cristo, o povo de Deus, mas até mesmo países ao longo da história. Valores como a família estão sendo atacados, desconfigurados completamente em relação ao que Deus formou, o que o Senhor Deus fez. Valores básicos, como a natureza do homem e da mulher, como se Deus não tivesse criado homem e mulher, que houvesse gênero. Isso é uma mentira. Mentira que beira ao ridículo, na verdade. Chega a ser ridículas as afirmações daqueles que propõem isso. E são pessoas ignorantes que estão fazendo isso? Não. São pessoas que têm domínio sobre o pensamento da sociedade, sobre os pensamentos que vão para os livros educacionais e assim por diante. Então nós estamos também no meio de riscos semelhantes e talvez até maiores que aqueles que Israel correu lá naquele período, nos dias de Moisés. O efeito de tudo isso sobre a igreja, infelizmente, essa pressão toda, essa pressão vinda de falsas lideranças, essa pressão vinda dos círculos íntimos que querem nos arrastar a muitos para longe de Deus, essa pressão da sociedade, muitas vezes gera uma igreja morna. É isso que Jesus fala lá na 7ª carta do Apocalipse, a carta à Laodiceia. Mornos. E nós sabemos o que acontece com os mornos, Eles são vomitados da boca do Senhor. Uma coisa terrível. Causa enjoo no Senhor, a postura de quem anda em mornidão. O alento fica aqui na mesma carta, ele diz o seguinte: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Existe uma recompensa para quem resistir a tudo isso nos dias de hoje ou tem resistido ao longo dos tempos. Portanto, queridos, se nós queremos desfrutar dessa posição gloriosa com o Senhor Jesus, nós temos que rejeitar as propostas indecentes. Venham elas de onde vier. Por isso, em tempos tão difíceis, a melhor coisa a fazer é orar, buscar ao Senhor, buscar discernimento, revestimento, nos revestirmos, como eu ouvi esses dias mais uma vez, e tão importante ouvir mais uma vez, nos revestirmos da armadura do Senhor. Ok? Essa é a nossa meditação para o dia de hoje e vamos agora então falar com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te bendizemos mais uma vez nesta manhã, Senhor.
Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado também, Deus, pela Tua proteção, Senhor, pela Tua provisão em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso ministério, nos nossos estudos, Senhor. Pai, queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa vida espiritual. Colocar diante de Ti, Deus, a Tua igreja querida. Colocar diante de Ti, Senhor, os corações de todos os que te servem, Pai. Por quê, meu Deus? Porque nós vivemos tempos difíceis. A Tua palavra declarou e declara que os últimos dias serão dias difíceis, Pai. Onde nós seremos atacados, Deus, seremos bombardeados por toda sorte de engano, por toda sorte de pressão, que querem nos fazer abandonar os Teus caminhos, abandonar a Tua verdade. E pior que isso, às vezes, Senhor, nós nem vamos abandonar, mas nem percebemos, mas nos tornamos frios, mornos na nossa devoção, na nossa busca ao Senhor. E com isso, Deus, também estamos sendo seriamente prejudicados, porque não estamos desfrutando da plenitude da vida que o Senhor tem para nós. Pai, guarda o coração e a mente de todos os Teus filhos, é o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, que a Tua provisão alcance cada vida, cada lar, cada família que precisa do Teu socorro. Peço que o Senhor cure, Senhor, traga libertação, Pai amado. Em nome de Jesus, traga, Deus, uma porta de trabalho para alguns que estão aí, Deus, agoniados, Deus, desesperados até, vendo as contas crescerem. Oh, Pai, cuida também desses, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu e que nós possamos desfrutá-lo da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Terminamos aí então mais uma reflexão, né, da nossa série diária. Lembrando que a leitura continua. Ontem eu nem falei da leitura, esqueci, mas está aqui, ó, né? Deuteronômio, capítulo 17, 18 e 19. Não esqueça de colocar aí na sua listinha, nas suas atividades do dia, né, uma busca ao Senhor, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida e a sua família. E não esquece dos nossos recados. Você tem visitado o nosso site? Visita o nosso site, se inscreva aí no nosso canal, né, se você não é inscrito, deixe os seus comentários nas mensagens, compartilhe, né? Se isso abençoa a sua vida, certamente é porque alguém precisa ouvir a mesma coisa que você. Aprendi isso comigo. Toda vez que Deus fala alguma coisa comigo, eu reparto com alguém, porque Ele quer falar também com outras pessoas. Então, ajuda a gente aí, tá? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.